Almas queridas, que Deus nos abençoe. É um prazer imenso, uma alegria muito grande voltar ao nosso querido Centro Espírita Vivenda de Luz, onde, para aqueles que não nos conhecem ainda, já estamos há mais de 30 anos. Né? Então, a gente já tem um vínculo com esta sociedade querida, e mesmo que o Rubens não nos escale, a gente vem assim mesmo, não tem problema. Né? Meus amados, não estranhem muito o título que nós colocamos, não é muito comum, né? Mas como não se pode ser feliz sozinho, a felicidade deve ser sempre compartilhada. As nossas reflexões madrugais, eu durmo muito pouco, depois eu vou contar essa história. Mergulhando num dos tomos magistrais que o codificador nos legou, a Revista Espírita, este ano de 1862 é pródigo, né? E nós encontramos no mês de setembro de 1862 algo que gostaríamos de compartilhar para analisar, fazer uma análise, uma reflexão da inauguração de um grupo espírita lá na França, em Bordeaux, 1862, e como é que está, então, a proposta feita na inauguração daquela sociedade, por incrível que pareça, um discurso que não é do codificador, e sim chancelando alguém que discursou e que o codificador avalizou ipsilitris, né? Então nós estamos trazendo essa reflexão para ver como é que está a proposta feita na inauguração daquele grupo. Nós estamos viajando no espaço e no tempo 155 anos, né? Estamos em 2017, essa inauguração foi feita em 1862. E para fazer uma comparação de como é que estão essas coisas, que objetivo já atingimos, qual é a proposta, né, no discurso desse companheiro, que o codificador avaliza, e nós vamos ver coisa interessante. Então, obviamente que o fundamento maior nosso aqui vai ser sempre como é dessa sociedade, como são das nossas outras sociedades também, lá de Cascavel, esclarecer e consolar. Né? Nós temos que sair daqui a pouco mais, melhores, com um ânimo mais estimulado do que quando entramos. Porque já que temos a coragem de passar pelo umbral de uma casa espírita, bem pouco tempo atrás a gente era até quase queimado. Agora está liberado, né? O pessoal está liberado. Então, esses que passam pelo umbral de uma casa espírita estão buscando alguma coisa a mais que vamos levar de herança, já que somos espíritos imortais. O pessoal já sabe aqui que a gente não morre? Já deve saber. A gente desencarna e tem, às vezes, dificuldade de deixar os despojos, por causa das moedas, dos apegos, né? Então, desencarnar é fácil. Desligar-se dos despojos é outra história. Entendeu? É diferente. Mas a gente vai continuar. Não adianta, nós temos que nos resignar, nós somos espíritos imortais. Tiremos o cavalo da chuva, porque até pouquinho tempo nós éramos um corpo que tinha uma alma, e a gente acreditou nisso, porque a gente estava dormindo. Esse que é o problema. Agora despertamos e já não estamos meio inquietos, somos chamados aqui fora, aliás, está no Evangelho, exóticos, porque tem papo que já não nos interessa mais, entendeu? E quando a gente pode, se possível, até apaga incêndio. Dá um jeitinho de desviar o negócio, porque se ficar na sintonia, é porque está gostando da coisa e continua roncando, dormindo. Tem que abrir o olho a respeito disso, né? Daqui a pouquinho nós estaremos retornando para a nossa pátria de origem, né? Olha que maravilha! Estamos passando por aqui, mas isso aqui é fundamental. Porque aqui na vida de relação é uma determinação divina, é uma imposição divina, está lá na questão 132, quem duvidar, os DVDs estão aí, né? Porque a encarnação nos foi imposta para que nós chegamos à perfeição. E não tem outro jeito, é uma determinação divina e a gente tem que se resignar disso e tirar o melhor proveito possível da existência física quando a gente acorda. Claro que vamos ter que correr atrás, temos que sobreviver, mas nós não temos que amontoar. Nós temos que desabrochar potenciais que desconhecemos que temos. É assustador. Afinal de contas, somos filhos de uma força perfeita.
Herança divina íncita em nós, e a gente fica às vezes chorando pitanga por aí, né? Mas a nossa conversa tem início, meus irmãos, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 7º. Olha, só vou tirar um trechinho para que nós possamos conversar. Allan Kardec, referindo-se ao espiritismo filosófico, resume 3 de seus efeitos. Prestamos atenção porque tem a relação com o que a gente vai trabalhar. Primeiro efeito, espiritismo filosófico. E se encontrarmos em qualquer tratado filosófico ou ciência nesse mundo que supere isso aqui, a gente rasga a Bíblia, o Livro dos Espíritos. E eu tenho procurado há 35 anos, desde que o Consolador nos adotou como seu filho perene, né? Primeiro efeito, desenvolver o sentimento de religiosidade. Veja só, né? Segundo, desenvolver a resignação nas vicissitudes da vida, já que o Criador, a força criadora, é soberanamente boa e justa ao mesmo tempo, as coisas que vêm para mim, a revelia de mim, aquilo que eu não provoco, só pode ser bom. Então eu vou ter que me resignar, e não é fácil, mas é isso mesmo. E o terceiro, estimular no homem a indulgência para com os defeitos alheios. Digo, meu Deus do céu. Porque eu descobri, meus irmãos, nessas minhas insônias, que o defeito que eu enxergo no outro é o defeito que eu tenho que corrigir em mim. Eu estou enxergando só virtude, de um tempo para cá. Comecei a modificar. A gente vai ficando esperto, né? Como diz lá no sul, o rebenque no lombo, a gente vai aprendendo, a gente vai descobrindo. Mas no primeiro momento, a divindade sempre nos chamará por amor. A dor na nossa vida é uma contingência, é uma opção que a gente escolhe. Embora todos sofram nesse processo de evolução ético-moral que não tem limite, aí pela frente, né? Bem, isso posto, então, nós vamos começar a nossa história. Posa, posso falar até meia-noite? Olha lá, o Posa autorizou. Então, discurso de abertura. Estamos no ano de 1862, estamos na França, em uma das suas cidades destacável, que é Bordeaux, né? Quando puderem, meus irmãos, deem uma olhadinha, o Gilberto, o Rubens sabem dessas coisas aqui melhor do que eu, né? Sou um especialista nisso. Há uma obra chamada Viagem Espírita, em 1862. Foi publicada pela editora Clarim, lá de Matão. Beleza. Então, esse ano é pródigo, né? Então, lá tem toda uma história, o codificador vai visitar as sociedades que começam a ser inauguradas. Nós lembramos que nós estamos agora chegando em dia 18 a 160 anos de Espiritismo na Terra. A conferência lá em Pinhais, nós estaremos lá inclusive, por causa desta dama que me chama, Sandra Della Pola, ela me faz me deslocar para Curitiba, porque ela realmente tem uma afinidade muito grande com ela, então estarei lá em Curitiba entre 17 e 19 de março. No dia 18, o Consolador, a doutrina espírita, faz 160 anos que se materializou na Terra, né, 1857. E o codificador aduz uma pequena nota, então, ele diz assim, ó, a despeito de certa má vontade, multiplica-se diariamente os grupos espíritas. Estamos em 1862, na França. Para nós é um prazer e um dever apresentar aos nossos numerosos leitores o discurso pronunciado em Bordeaux, na inauguração de um deles pelo seu fundador, Senhor Condat, em 20 de março de 1862. O codificador está falando aqui porque ele vai apresentar o discurso do Senhor Condat. Ele chancela o discurso. É uma novidade, porque quem discursa sempre é o codificador. São discursos maravilhosos, né? Aqui ele apresenta alguém que tem uma afinidade muito grande. A maneira pela qual a séria questão do espiritismo nele é encarada prova agora quanto são compreendidos o seu objetivo essencial e o seu verdadeiro alcance. Já nós vamos ver o nosso objetivo essencial e o seu verdadeiro alcance, né? Sentimos-nos felizes em dizer que tal sentimento é hoje geral, porque em toda parte a curiosidade dá lugar ao desejo de instrução e de melhora. Então, muitas vezes a criatura diz, mas eu não posso assistir uma sessão mediúnica, meu querido irmão.
A coisa é bem mais complexa do que você pensa. Não há nenhuma proibição, mas tu terás que estar qualificado para tal. Então, o período da curiosidade remete ao período, então, do estudo. Isso é muito importante. Já naquele tempo se pensava assim. Foi o que podemos constatar nas visitas que fizemos a várias cidades do interior. E aí é que nasce o Viagem Espírita de 1862. Vimos o seu interesse pelas comunicações instrutivas e a sua estima pelos médiuns que as recebem. Isso é um fato característico na história do estabelecimento do Espiritismo. Não conhecemos de modo algum o grupo ao qual nos referimos, mas julgamos suas tendências pelo discurso de inauguração. Olha que maravilha. Olha o bom senso encarnado, que é o codificador, analisando a palavra de um outro companheiro. O orador não teria sustentado essa linguagem na presença de um auditório leviano e superficial, como esse aqui, né? Não perdemos nosso tempo, não fazemos ninguém perder o seu tempo. Reunido para se distrair, obviamente. São as reuniões sérias que dão uma ideia séria do Espiritismo. Eis porque nunca seria demais estimular a sua multiplicação. E aí agora ele coloca ipsiliteris o discurso do Sr. Condá. Muito interessante. Senhoras e senhores, pedindo aceitei os meus agradecimentos pela benevolente acolhida do meu convite, permiti-vos dirija algumas palavras sobre o motivo de nossa reunião. Essa falta de talento, falando dele, espero ao menos que encontreis a convicção de um homem profundamente devotado ao progresso da humanidade. Por isso que eu disse no início, meus irmãos, não dá para ser feliz sozinho. Como é que eu vou colocar a cabeça no travesseiro vendo o lamento do mundo aí fora? Ainda esta semana estudamos uma passagem que há muito tempo tínhamos trabalhado. Benfeitor Camilo, através do médium querido Raul Teixeira, que passa por uma aprovação muito grande nesse momento. 3 vezes Jesus, fazendo a sua prece, ele ia ser preso dali a pouquinho, ele sabia de tudo isso. O Espírito puro tem essa presciência. Ele retorna 3 vezes o estado maior dele, Pedro, João e Tiago dormindo. 3 vezes. Por isso que sai aquela célebre questão, mas nem 1 hora velaste comigo? Ou outra, Pedro, tu dormes? Eu troco sempre por Vaninho. Vaninho, tu continua dormindo? Diz que naquele momento, o benfeitor Camilo coloca na boca de Jesus, o Cristo cósmico teve uma profunda solidão. Porque pensou ele, se os meus discípulos estão dormindo, como estará a humanidade? Veja o trabalho que tinha que ser feito para acordar essa criatura, que quando mergulha aqui fica gostando da coisa. Esquece o que tem que fazer, né? Embora venha munido para isso e tenha do lado de cada um de nós, os senhores sabem disso, nós não estamos sozinhos. Há um espírito de nível altíssimo do nosso lado, esperando nós conversarmos com ele. Eu tenho certeza que o Gilberto e o Rubens já falaram isso aqui, não é possível? Né? Do lado. Como todos nós temos. E estão felizes agora por os senhores estarem aqui. Poderíamos estar vindo Dancing Days, né? A minha última novela foi essa, faz tempo. Né? Por causa das frenéticas, eu gostava das frenéticas. Né? Tinha trilha sonora, mas já abandonamos isso tudo. Diz o nosso Senhor Condá que muitas vezes o viajor intrépido, aspirando a atingir o topo de uma montanha, encontra estreito atalho obstruído por uma rocha. Muitas vezes também no curso das idades, a humanidade que tende a aproximar-se de Deus, esse é o objetivo, encontra o seu obstáculo, como agora estamos encontrando agora, né? Seu rochedo é o materialismo, não doutrina materialista, o apego às coisas materiais. Eu tenho que consumir. Por quê? Entendeu? Eu tenho que ter o suficiente para passar a minha existência, né, com equilíbrio, com sensatez. Ela estaciona por algum tempo, talvez séculos. Aliás, nós estamos saindo não sei se saindo, entrando de uma noite escura de mais de 1,5 milênio. Coisa séria, né? Ela estaciona por algum tempo, talvez séculos, mas a força invencível a que obedece,
agindo em razão da resistência, triunfa do obstáculo. E a humanidade, sempre convidada a marchar avante, retoma a caminhada com impulso mais vivo. Se tal fato não acontece, de vez em quando alguns abalos. Eu fico olhando só para um lado e a vida vai me mandar olhar para outro. Muitas vezes eu perco tudo que tenho para ganhar depois. Dá um solavanco na nossa vida, porque aquilo que nós nos comprometemos antes de vir para cá, a gente está fazendo completamente às avessas. Não nos admiremos, pois, senhores, quando se manifestar uma dessas grandes ideias, que melhor denunciam a origem celeste do homem, quando se produz um desses fatos prodigiosos que vem perturbar os cálculos restritos e as observações limitadas da ciência materialista. Não nos espantemos, diz ele, e sobretudo não nos deixemos desencorajar pelas resistências que se opõem a tudo quanto possa servir para demonstrar que o homem não é apenas um pouco de barro. A gente acreditou até nisso, cujos elementos serão restituídos à terra depois da morte biológica. Antes, constatamos com alegria, nós, adeptos do Espiritismo, filhos do século XIX, o século das luzes, o qual, por suas vezes, foi a manifestação mais completa, por assim dizer, a encarnação do cepticismo e de suas desanimadoras consequências. Constatemo-los, a humanidade está em marcha. Mas é preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, porque parece que está o caos. Não! Há alguém no leme que toca isso aqui, em equilíbrio, sem dúvida. Vede o progresso que aqui faz o Espiritismo nessa bela, grande e inteligente cidade, Bordeaux. Vede como por toda parte a dúvida se apaga às claridades da ciência nova. Contemos, senhores, e confessemos com sinceridade, quantos de nós ainda na véspera, com um sorriso de incredulidade nos lábios, estamos hoje com o pé na estrada e o coração decidido a não recuar? Procuremos alguma coisa que nos conforte mais. A gente procura para ver se acha. Compreende-se, estamos na corrente e por ela somos arrastados. Que é então essa doutrina, senhores? Aonde nos conduz? Veja a inauguração de um grupo espírita. Olha que coisa maravilhosa. Nós estamos há 155 anos à retaguarda. Aonde a doutrina nos conduz? Levantar a coragem do homem, sustentá-lo nos seus desfalecimentos, fortificá-lo contra as vicissitudes da vida e que ninguém escapa, reanimar sua fé, provar-lhe a imortalidade da alma, não só por demonstrações, mas por fatos. Eis a doutrina, eis aonde ela nos conduz. Vejam, 155. Como é que nós estamos hoje? Estamos já encaixados aqui dentro? Porque nós queremos fazer umas reflexões anteriores e umas atuais. Que outra doutrina sobre o moral e sobre o intelecto nos traz melhores resultados? Será a negação de uma vida futura que lhe poderão opor como preferível, no interesse da humanidade inteira e para a perfeição moral e intelectual de cada homem isoladamente? E para isso nós temos um slide. Allan Kardec, descrevendo o mundo real e causal, constatou que as condições de felicidade e de desdita da criatura humana, embora se apresente nas relações que existem entre o trabalho e o capital, especialmente nas sociedades injustas como a nossa, nesse momento, não se pensou no coletivo, no estrago que se fez nessa nação, no desenfreado apego das criaturas pelo poder através do capitalismo e da política. As suas causas legítimas se encontram no próprio indivíduo, ainda egoísta e só pensa em si. E ainda tem coragem de atirar nos outros, Se defende agredindo ainda mais.
que acredita ser a vida física a única existente. Aqui está o problema. Aqui está o problema. Portanto, deixando-se levar pela paixão da dominação do seu próximo, asfixiando na miséria social e econômica, que infelizmente conduz à luta de classes, à revolta do proletariado que tem vivido esmagado. Deus queira que nós continuemos com o carnaval e com o futebol, porque se essa turma acordasse de um momento para outro, eu não sei o que ia acontecer. Veja como é que as coisas... Porque aqui, saímos da Europa, todos nós, fomos posto aqui um tempo, estamos encarnando, desencarnando por aqui, nos miscigenando, adquirindo virtudes que nós não tínhamos lá na Europa, né? E um momento a turma vai levando, sempre tem quando a coisa começa a degenerar, acaba acontecendo um fato que acalma a coisa, a gente não leva muito a sério, né? Porque senão, imaginemos, você desperta todo mundo e tem essa consciência do que está acontecendo. É mais um banho de sangue. Então a coisa tem que ser tranquila, né? Isso posto, tomando por princípio as palavras que resumem o materialismo, olhem só, tudo acaba quando se abre o túmulo. O que é que se consegue produzir com essa máxima, senão o nada? Experimento uma espécie de sensação penosa, um pudor por haver feito um paralelo entre esses dois extremos. A esperança de encontrar num mundo melhor os nossos entes queridos, cujas almas abriram as asas, regressaram para casa, e o horror invencível que experimentamos, que o próprio ateu experimenta, ao pensamento de que tudo se aniquilaria com o derradeiro suspiro da parte moral de nosso ser, bastaria para repelir toda a ideia de comparação. Não tem. Por isso esclarece e conforta, elucida, estimula, comprova, né? No entanto, senhores, continua o Sr. Condá, se todas as consolações encerradas no Espiritismo não passassem de crença, se fossem apenas um sistema de pura especulação, uma engenhosa ficção, como objetam os apóstolos do materialismo, para submeter inteligências fracas a certas regras, chamadas arbitrariamente virtude, e assim retê-la fora dos seus sedutores apetites da matéria, compensação que num dia de piedade o autor desta ordem fatal, que dá tudo a uns e reserva o sofrimento à maioria, a esta teria concedido para atordoá-la. O Deus do Espiritismo vai exatamente no sentido oposto dessa ideia, soberanamente bom e justo, e não discriminatório. Você vai ter esse dom, você vai sofrer a vida inteira. Você terá olhos azuis, você será pretinho, você vai ser discriminado. Mas que pai é esse? Entendeu? Não faz sentido uma coisa dessa. Senhores, para as inteligências fortes, para o homem que sabe fazer uso legítimo da razão, não seriam essas engenhosas combinações estabelecidas como consequência de um princípio sem base, e como simples fruto da imaginação, um tormento a mais, acrescentado aos tormentos de uma fatalidade a que não poderiam subtrair-se, é um desespero. Por isso o alto número de suicídio. A criatura não acha saída, né? Não acha saída. Por isso hoje nos empenhamos tanto para que a criatura repense a coisa, né? Que entenda que ele vai arranjar um problema a mais. Não adianta, porque a decepção do suicida, com toda a ternura que nós temos no coração, é que ele não consegue se matar. Não tem jeito, né? Isso não é fácil, realmente. Sem dúvida, a demonstração é uma coisa admirável. Prova, antes de tudo, a razão humana, a alma, essa abstração da matéria. Mas até esse dia, seu ponto de partida único foi essa máxima de Descartes. O que o Descartes dizia? Penso, logo existo, e fica nisso. Era isso que se tinha, até ali no século XIX, né? Hoje nós estamos a 155, e hoje, né? Hoje o Espiritismo veio dar uma força imensa ao princípio da imortalidade da alma, apoiado em fatos tangíveis e irrefutáveis. Agora sim.
Então aí começa a fazer sentido. O que precede explica como e por que estamos aqui reunidos. Mas, senhores, deixai-me ainda comunicar-vos uma impressão que sempre senti, um desejo constantemente renovado, cada vez que me encontro em presença de uma sociedade que tem como escopo objetivo o aperfeiçoamento do homem moral, que é isso que nos interessa. A essência do Espiritismo, meus irmãos, é o que nós vamos levar para o mundo espiritual, para ad eternum, é fazer todo o bem possível e evitar o mal. O resto esqueçam rótulos, títulos, mas façam isso para ver o que acontece. Essa é a nossa herança, é isso que nós vamos levar para a dimensão espiritual, né? Isso está lá no Evangelho com todas as letras. Eu gostaria de ter estado na primeira reunião, já tinha acontecido uma primeira reunião, participado das primeiras comunicações de alma para alma dos fundadores, presidido ao desenvolvimento do germe da ideia, que como o grão tornado gigante, mais tarde produziu frutos abundantes. Aqui temos mais um parêntese. Vejam só, quem está falando para nós é o benfeitor Viana de Carvalho, no seu livro Espiritismo e Vida. Uma religião científica, aliás, hoje desencarnou um dos nossos pilares na parte científica, o Dr. Jorge Andréa dos Santos. 101 anos, lúcido. Ano passado, André Trigueiro entrevistou 1h e pouco, uma lucidez impressionante, contando fatos que atravessou um século com o Espiritismo, né? Uma religião científica sempre foi anelado pelos pensadores e investigadores que se rebelavam contra os dogmas ultramontanos, teológicos. Com o Espiritismo surgiu essa nova doutrina que se fundamenta na realidade dos fatos experimentados em laboratórios. Que laboratórios são esses? Nos quais a mediunidade é convidada a comprovar a imortalidade do espírito e a sua destinação evolutiva, a reencarnação e a justiça de Deus. As psicoterapias da desobsessão e mediante o otimismo que deflui das suas incomparáveis lições de edificação moral. Maravilha, né? Pois bem, hoje que tenho a honra de vos reunir para propor a formação de um novo grupo espírita, minha ideia tem plena aceitação. E como eu peço, conserveis no coração, na memória, a data de 20 de março. Assim como também temos no nosso coração, 20 de junho de 1956, materializou-se a nossa sociedade espírita Paz, Amor e Luz, a primeira sociedade da nossa região. O arquivo espiritual da nossa região está lá na nossa sociedade, né? Está lá, em Cascavel. Dela saíram depois as demais. Agora, senhores, é tempo de passar à prática. Até agora foi uma introduçãozinha, né? Talvez eu me tenha demorado muito. Sem transição para reparar a perda do tempo, largamente concedido para alguns desabafos, abordarei o objetivo de nossa reunião, pedindo que vos previnais contra uma objeção que naturalmente se vos apresentará. Como se apresentou para mim, quanto à indispensável necessidade de médiuns quando se quer formar um grupo espírita. Eis aí, senhores, uma aparente dificuldade, e não uma dificuldade. Por que ele se expressa assim? Para começar, ficais certo de que nossas reuniões não se tornarão estéreis pela simples ausência de médiuns. Esta é uma ideia que vos apresento, pedindo a vossa opinião. Procederemos assim. Então, como é que a coisa iniciou? O estudo do Espiritismo. Olha que coisa maravilhosa. A primeira parte de cada sessão seria dedicada à leitura do Livro dos Espíritos. Como nós estamos em 1862, até então só se tinha 2 obras publicadas.
O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, que é de 1861. Né? Então, a leitura do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. A segunda seria consagrada à formação de médiuns entre nós, e acreditai, senhores, se seguirmos os conselhos e os ensinos dados nessas obras de nosso venerado chefe, quem? O senhor Allan Kardec, a faculdade mediúnica não tardará a se desenvolver na maior parte de nós, ocasião em que os nossos trabalhos receberão sua mais doce, mais larga recompensa, porquanto Deus, o grande Criador de todas as coisas, o juiz infalível, não se enganará quanto ao bom uso que queremos fazer da preciosa faculdade mediúnica. A intenção. Porque a consciência cósmica nos julga sempre pela nossa intenção. Né? Não deixará, pois, de nos dar a mais bela recompensa que pudéssemos ambicionar e permitir que um de nós, pelo menos um de nós, obtenha tal faculdade no mesmo grau de vários médiuns sérios que nesta noite temos a felicidade de contar em nosso meio. Então, tinha gente importante visitando a inauguração daquele grupo. Né? Nossos bem-amados irmãos Gurguet e Sabó, que tenho a honra de vos apresentar, assistindo à nossa sessão inaugural, quiseram dar-lhe um mais alto grau de solenidade. Que eles nos deem a esperança, nós lhes suplicamos, e que com a frequência que lhe for possível nos venham visitar. Pequenos grupos mediúnicos, pequenos grupos espíritas que se visitassem entre si. Né? Sua presença fortificará nossa fé e avivará o ardor de alguns de nós que, ante o insucesso dos primeiros ensaios mediúnicos, poderiam cair no desalento. É o que faz hoje a União Regional. Visita periodicamente as suas sociedades, né, através dos expositores. Sobretudo, senhores, não nos extraviemos, continua o senhor Condá. Prestemos conta de nossa empresa e de seu objetivo. Enganar-se-ia seriamente aquele que fosse tentado a participar do novo grupo que iremos formar, apenas movido pela esperança de encontrar distrações fúteis e fora da verdadeira moral apregoada pelos espíritos bons. Os espíritos bons são uma classe de espíritos que sabem todas as coisas. Nós ainda nos encaixamos, que estamos nesse processo evolutivo, espíritos imperfeitos. Isso não nos desmerece, faz parte da nossa evolução. Mas os bons que já atingiram esta fase sabem todas as coisas. O fim essencial do espiritismo, disse nosso venerado chefe, é o melhoramento das criaturas. Nele só se deve procurar aquilo que pode ajudar o progresso moral intelectual. Se nós estivermos objetivando essas conquistas, estamos no lugar certo. Enfim, não se deve perder de vista que a crença no Espiritismo só é proveitosa àquele de quem se possa dizer. Eu pergunto todos os dias para a dona Cecília, estamos melhor hoje, minha querida? Ela faz assim. Ela não me dá. Ele hoje é melhor que ontem. Se a gente puder dizer isso, meus irmãos, de consciência pura, né? nós para nós, né? Vamos ver mais um parênteses. Vejam só o que diz o benfeitor Viana de Carvalho. O Espiritismo é doutrina de foro íntimo, de conduta pessoal. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, prefácio, diz que por nós adorarmos Jesus no templo e menoscabá-lo na sociedade, é que nós estamos desse jeito. Entendeu? Nós temos que ir ao templo, nós aparentamos, mas na vida real a gente vive outra coisa. Então tá aí, ó, conduta pessoal, porque não há diferença do templo com a oficina. Jesus não distingue isso. Nós temos que ser lá como cá. Que não necessita dos oportunistas que desejam sobressair-se no conjunto, a vaidade, né? Mediante comportamentos e exigências que têm apenas o valor que eles próprios lhes atribuem, se acham muitas vezes, né?
preocupados em vigiar os outros, esquecem-se de trabalhar o caráter, modificando o temperamento para melhor e respeitando os direitos do seu próximo, que responderá perante as divinas leis, conforme o seu nível de consciência e o esforço empreendido, para tornar-se mais saudável no processo de crescimento pessoal. Então não adianta querer forçar a barra, compreendamos isso. É lei cósmica no universo inteiro, que cada um dará conta das suas obras, a cada um segundo as suas obras, e o seu nível de percepção disso. A misericórdia divina leva em conta isso sempre. Assim, meus queridos, não nos esqueçamos que o nosso pobre planeta é uma estação purgatorial, onde na atual existência expiamos as faltas cometidas nas precedentes. Isso prova uma coisa, senhores, que nenhum de nós pode dizer-se perfeito, porque enquanto tivermos faltas a expiar, reencarnaremos. Mas isso está no Evangelho há muito tempo. Olha aqui, bichinho de orelha, sede benevolente com o teu adversário enquanto tu estás a caminho com ele. Porque tal fato não acontecer, tu serás entregue ao juiz, o juiz te entregará o oficial de justiça e tu serás posto a ferro na prisão. Aonde é a prisão? Deu para pegar ou não? Onde é a prisão? Corpo físico. E tu não sairás de lá, enquanto tu não te quitares até o último quadrante, o último lepto, que é 1/8 de centavos. Isso está escrito ou não? Está no Evangelho? Agora nós estamos entendendo a coisa. Agora a gente está compreendendo, porque chegaria o Consolador, meus queridos, há 160 anos atrás, quando as dores estivessem acerbas. Olha a característica do período. E agora? E nós teríamos condições, enfim, de entendermos a mensagem de Jesus. Por isso que a proposta é exatamente voltarmos ao Cristo, às lições crísticas, através do Consolador. Os benfeitores fazem de tudo para isso, né? Isto prova uma coisa, então, né? Que a nossa presença na Terra atesta, pois, as nossas imperfeições. O Espiritismo fincou as balizas da estrada que conduz aos pés de Deus. Claro que Deus não tem pés, isso aqui é uma metáfora, né? Mas nesta ascensão chegará um dia que vamos entender a natureza íntima do Criador, porque está nos faltando isso ainda. Vai ser depois de nós nos tornarmos espíritos puros. Isso demanda alguns milênios, né? Às vezes a pessoa diz, mas eu ainda nem me casei. Mas claro, calma, você terá aí a eternidade pela frente, né? Marchemos sem jamais as perder de vista. A linha traçada pelos espíritos bons, que são geômetras da divindade, como o Cristo, está rodeada de precipícios, desafios diuturnos. No Evangelho de Lucas, Jesus chega a dizer, tome a sua cruz de cada dia. Digo, meu Deus, tem uma cruz cada dia. Cada dia um desafio. Você já amanhece sendo desafiado para continuar a sua luta. As urzes e os espinhos são as suas margens. Não lhes temamos os ferimentos, que são tais feridas comparadas à felicidade eterna, ao consolo, que acolherá o viajor que chegou ao termo de seu percurso. Renunciar para ganhar. Aliás, 27 e 28, no período carnavalesco, estaremos analisando profundamente o livro Renúncia e o livro dos Espíritos junto, lá na CEPAL, em 2 dias trabalhando isso, né? Na segunda e na terça, das 15 às 17 horas, estaremos analisando profundamente a renúncia de Alcione, que não precisava vir mais para o mundo físico, mas por amor renunciou à sua esfera de luz e saiu daqui, inclusive, muito mais evoluída do que era, né? Esse termo, esse objetivo, senhores, há muito objeto de minhas meditações, também as nossas.
Abarcando o meu passado com o olhar e voltando-me para reconhecer o espinheiro que me havia ferido, o obstáculo que me tinha feito tropeçar no atalho, não deixei de fazer o que faz todo homem ao menos uma vez na vida. O balanço, por assim dizer, das alegrias e das mágoas, dos bons momentos de coragem e das horas de desânimo. Santo Agostinho, na questão 919, diz que nós temos muito mais alegria do que desânimo. A gente fazer mesmo tem muito mais benesse do que realmente desequilíbrio. E com a cabeça sossegada, a alma livre, isto é, concentrada em si mesma, desprendida da matéria, disse de mim para mim: a existência humana não passa de um sonho, mas de um sonho horroroso que começa quando a alma, o espírito encarnado da criança se esclarece aos primeiros lampejos da inteligência para terminar no desfalecimento da morte. Isso aqui é um pensamento pessimista. Ele conserta aqui já. A morte, esta palavra de terror para tanta gente, na verdade é apenas o despertar desse sono horrível. E o benfeitor socorrista que nos liberta do pesadelo insuportável que nos acompanha passo a passo desde o nascimento. Falo em geral, mas não de maneira absoluta. A vida do homem de bem, agora vem a informação, não tem mais esses mesmos caracteres. Aquilo que fez de bom, de grande, de útil, ilumina com puras claridade o sonho de sua existência. É o nosso advogado no mundo espiritual. Porque alguém vai dizer, alguém que avalizou a nossa encarnação vai dizer: filho querido, embora ele já saiba, né? Ele vai dizer: que trazes, que estás trazendo ético-moralmente. Né? Para ele, a passagem da vida à morte é feita sem transição dolorosa. Nada deixa atrás de si que possa comprometer o futuro da sua nova existência espiritual, recompensa de seus benefícios. Mas, ao contrário, para aqueles que cegos, voluntários, tiveram constantemente fechados os olhos para melhor negar a existência de Deus, que se tiverem recusado a contemplação do sublime espetáculo de suas obras divinas, provas e manifestação de sua bondade, de sua justiça, do seu poder, direi que terão um terrível despertar, cheio de amarguras, lamentos, sobretudo por haverem desconhecido os benefícios, os benéficos conselhos de seus irmãos espíritos. O sofrimento moral que terão de suportar durará até o dia em que um arrependimento sincero desperte a piedade divina que lhes concederá a graça de uma nova encarnação. O nosso querido André Luiz, aqueles que viram o filme, alguém aqui deve ter visto, 8 anos. Quando ele lembrou da prece que a mãe ensinava para ele em criança, é que ele viu o benfeitor do lado dele. E o benfeitor nunca o abandonou. Estava ali do lado dele, mas ele estava tão atormentado que não enxergava essas coisas, né? Muitas pessoas ainda veem nas comunicações espíritas a obra do espírito das trevas. No entanto, o seu número diminui a cada dia. Essa feliz diminuição deve-se, evidentemente, à curiosidade, fazendo com que as pessoas visitem os grupos espíritas ou leiam, estudem o livro dos espíritos, e porque no número dos curiosos encontram-se criaturas que se convencem, sobretudo entre as que leem aquele livro, que não é qualquer livro, obviamente. Porque, senhores, não creais poder atrair muitos adeptos à nossa sublime doutrina, fazendo-os primeiramente assistir às nossas sessões. Não, tenho a íntima convicção de que uma pessoa completamente estranha à doutrina não se convencerá pelo que vir em nossas reuniões. Antes estará pronta a rir dos fenômenos do que os levar a sério. Por isso que temos que trazê-lo, convidá-los para os grupos de estudos sérios. Depois ele se qualifica para tal. Quanto a mim, senhores, terei feito muito mais pela nova doutrina, quando em vez de levar alguém para assistir a uma de nossas sessões, eu fizer com que ele leia, estude o livro dos Espíritos. Ao ter certeza de que a leitura foi feita e deu os frutos que deveria produzir, então levo com satisfação aquela pessoa a um grupo espírita, porque só nesse momento tenho certeza que se dará conta de tudo quanto vir e ouvir. E aquele que provavelmente riria antes da leitura do livro, apresentará efeitos diametralmente opostos. Não quero dizer que chore. No nosso caso, houve lágrimas. No nosso caso, houve. Né? Mais um parênteses.
Nada obstante, entretanto, o ser humano, tendo permanecido, feito algumas exceções, em sombras e violência, em angústia e medo, foi honrado pelos céus, honrado, meus irmãos, com a reencarnação de Allan Kardec no século XIX, o missionário do futuro. Um dia alguém vai descobrir esse cidadão, que ele foi riscado de todas as ciências e as filosofias, ele foi riscado, ninguém fala dele. Obviamente a gente sabe por quê, né? A fim de que codificasse o livro dos Espíritos, foi muito além da codificação, né? A obra mais monumental que a humanidade jamais compulsou, interessa a todo mundo, né? O Espiritismo não veio só para os espíritas, veio para o ser humano, para a criatura humana, né? Pelo fato de repetir o Evangelho de Jesus e sintetizar os grandiosos livros que chegaram antes do seu advento, estudá-lo para melhor esculpi-lo no imo, amá-lo, né? É dever de todos aqueles que anelam pela conquista da plenitude. Eu tenho certeza que os senhores têm esse objetivo, né? Bem, e para terminar, senhores, nada melhor que uma citação do Livro dos Espíritos. Ela convencerá mais do que o permitem os meus fracos argumentos, aqueles que ainda duvidam da verdadeira base sobre a qual repousam as crenças espíritas. O Livro dos Espíritos, conclusão, item 5. Os que dizem, agora fala Allan Kardec, os que dizem que as crenças espíritas ameaçam invadir o mundo, proclamam ipso facto a força do Espiritismo, porque jamais poderia tornar-se universal uma ideia sem fundamento e destituída de lógica. Assim, se o Espiritismo se implanta por toda parte, se principalmente nas classes cultas recruta adeptos, como todos facilmente reconhecerão, é que tem um fundo de verdade. Baldadas contra essa tendência serão todos os esforços dos seus detratores, e a prova é que o próprio ridículo de que procuram cobri-lo, longe de lhe amortecer o ímpeto, parece ter-lhe dado novo vigor, resultado que plenamente justifica o que repetidas vezes os benfeitores da humanidade hão dito: não vos inquieteis com a oposição. Tudo que contra vós fizerem se tornará a vosso favor, e os vossos maiores adversários, sem o quererem, servirão a vossa causa. Contra a vontade de Deus não poderá prevalecer a má vontade dos homens. Tem jeito. Finalizando, meus queridos, a pérola que consta do capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando-se dessas duas figuras magistrais, o Cristo Consolador, lá no advento do Espírito de Verdade, a gente descobre essa pérola. O Espírito de Verdade falando que é o próprio Cristo: estou convosco, e o meu apóstolo vos instrui. Veja que ele não usa nem chapéu. Tem uns que se chamam apóstolo, esse é o apóstolo. Posso vos assegurar, né? Exatamente. Meus amados, esse é o assunto que a gente tem para refletir, para fazer exatamente uma análise desses 155 anos, da proposta que nasceu um grupo espírita lá em Bordeaux, e como é que nós estamos andando hoje. Dá muita matéria para que a gente reflita sobre essa conversa, que realmente para nós foi um achado. Do fundo do nosso coração, que a misericórdia divina nos abençoe mais uma vez, e que sigamos em frente buscando o nosso objetivo de nos tornarmos seres humanos cada vez melhores. Muita paz.